chuva diferente agora está inundando essa igreja. Tudo que Deus faz, faz com propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 6. Glória a Deus, só reforçando que amanhã, 19 horas, teremos o nosso curso de homilética. Pastor, eu queria tanto entender a palavra, então você está convidado para o curso de homilética. Às 19 horas é aqui na sala. Amanhã, 19 horas, quem pode participar? Quem quiser. Quem quer aprender a palavra está convidado a participar. Quanto eu vou pagar, pastor? Nada. Você vai trazer a sua Bíblia, um caderno grande e uma caneta para anotar. A juventude, eu vou estar reunindo com a juventude amanhã à tarde, 3 da tarde lá em casa. 3 da tarde estamos em treinamento lá em casa. Certo? Então, 3 da tarde em treinamento com a juventude lá em casa e às 19 horas estamos aqui na igreja. Terça-feira temos um encontro lindo, maravilhoso. Eu quero convidar a igreja. Nós estamos em uma meta, trabalhando em cima de um objetivo aqui na igreja. Quantas aulas até o final do ano? Quantas aulas, igreja? Não vale a liderança da igreja. Eu quero que a igreja responda. Quantas aulas estamos orando, empregado para ganhar até o final desse ano? Quantas? Diga 200. Eu vou contar até 3 em toda a igreja. 1, 2, 3. Como vamos ganhar essas aulas? Venha terça-feira para a cultura do voluntariado. Está tendo um treinamento maravilhoso. Você não vai pagar nada. Você vai ouvir a palavra, você vai receber um treinamento de graça, você vai desfrutar de um café maravilhoso. Tem irmãos aqui que está usado por Deus trazendo um cuscuz ungido, uma bolacha abençoada. E tem sido, irmão, um treinamento maravilhoso ministrado pelo pastor Davi que está ali. E eu quero convidar a igreja, tá bom? Convidar a igreja. E para a liderança, para alguns líderes aqui da igreja, quero desde já dizer que recebi um convite para a gente participar de um evento agora no mês de agosto, de graça no Vila Galé. Vou separar alguns líderes para estar conosco lá, no Vila Galé. São 2 dias, sexta e sábado, mas provavelmente eu só vá na sexta. No sábado eu vou estar aqui com a igreja, mas alguns líderes, vou conversar com alguns líderes, se quiser participar no sábado, então, mas eu vou estar com a igreja no sábado aqui. Sexta-feira eu vou estar lá, sábado eu vou estar aqui. Então, em agosto, dia 25 e 20, ou é 26 e 27, é uma sexta e um sábado do mês de agosto. Ou é 25 e 26, ou é 27 e 21. 26 e 25, né? É isso mesmo. Sexta e sábado. Bom? Recebi um convite de um colega, um amigo, um homem de Deus, o apóstolo Lavo, que vai ser um evento maravilhoso. Outros pastores entraram em contato comigo e vamos estar lá somando, agregando valores e aprendendo sobre o reino. Eu não sei você, irmão, mas eu estou em fase de crescimento. Então, quanto mais eu aprender, para mim, melhor. Quem gosta de aprender aqui? Quem gosta de aprender? Aleluia. Tem certeza? Quero ver amanhã, de terça. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 ao 6. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Diga sinagoga. Segundo o seu costume, Paulo foi procurado pelos judeus e durante 3 sábados. Quantos sábados? 3. Quantos? 3. Dialogou com eles com base nas Escrituras. Diga com base nas Escrituras. Com base nas Escrituras. Expondo e demonstrando que era preciso que o Cristo sofresse e ressurgisse dos mortos. O Cristo é este Jesus que eu vos anuncio, dizia Paulo. Alguns deles foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como grande número de gregos piedosos
e muitas mulheres de alta posição social. Mas os judeus, movidos de inveja, sempre tem, né, irmãos? Trouxeram alguns consigo, alguns homens maus dentre os desocupados. Diga, homens maus dentre os desocupados. Diga, dentre os desocupados. Se você não está trabalhando, tem tempo para fazer aquilo que muitas vezes não agrega valor algum. Entre os desocupados, e ajuntando a multidão, alvoroçaram a cidade, invadiram a casa de Jasão, procurando-os a fim de trazê-los para o meio do povo. Porém, não achando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, gritando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quem crê na palavra? Quem crê na palavra? A igreja de Cristo é responsável pela disseminação do evangelho de Cristo aqui na terra. Quem é? Diga, a igreja de Cristo é responsável pela semente do evangelho aqui na terra. Quem é responsável? Quem é responsável? Agora aplica. Quem é responsável? Eu. Quem é a igreja de Cristo? Nunca peça para Jesus salvar a tua família, estando você lá para evangelizar eles. Para com essa bobagem de pedir para outros virem de fora, estando você dentro de casa. Se você não tem autoridade, poder e sabedoria para pregar os seus dentro de casa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então nunca peça para Deus orar: Senhor, traz o pastor aqui, traz o pastor Ayrton aqui, o pastor Clesiano aqui, traz fulano aqui, estando você lá. É desejo de Deus salvar o mundo inteiro, disse o apóstolo Paulo à igreja, a Timóteo, capítulo 2, verso de número 4. Diga, é desejo de Deus salvar o mundo inteiro. A pergunta é, por que ele não salva? Se Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, mas respeita um princípio que ele mesmo estabeleceu, chamado livre-arbítrio. Deus pode muito bem invadir a tua vida, invadir a tua casa, invadir a tua história, mudar a tua história da água para o vinho. A pergunta é, por que ele não faz? Por que ele não salva? Há bilhões de pessoas que neste exato momento sofrem, estão caminhando a passos largos para o inferno, e a pergunta é, por que ele não salva? Se o apóstolo Paulo disse a Timóteo, capítulo 2, verso 4, que é desejo dele salvar o mundo inteiro, então por que ele não salva? Você pode repetir após mim, diga, o que Deus fez. O que Deus fez é suficiente para eu obter a salvação. Nunca espere Deus fazer por você aquilo que você pode fazer. E nem cobre de Deus que Deus faça por você aquilo que você pode fazer. Se você, que é o maior necessitado, não se esforça para obter, Deus fica olhando para você. Ora, se tu não toma uma ação, se tu toma uma atitude, se tu não faz nada por si, o que é que eu faço? Porque tem crente que diz assim, Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá sabedoria. Quem já ouviu algum crente falar isso? Senhor me dá sabedoria, eu quero tanto conhecer a tua palavra, Senhor me dá sabedoria. A pergunta é, quantos livros tu comprou? E em que curso tu se matriculou? E qual a tua disposição que você tem para aprender? Nunca peça a Deus sabedoria se você não está disposto, primeiro, a se matricular em um curso para aprender ou comprar livros para estudar. Sabedoria não vem por intermédio de oração. Ah, pastor, eu quero muito sabedoria. Se matricule em um curso, compra livros, leia, e Deus vai abrir o teu entendimento para você aprender a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? É como um crente que fica, Senhor, irmão, pastor, fulano, ore por mim para Deus me dar poder. É obrigação sua dobrar os joelhos. É obrigação sua, porque seria muito bom
o crente passar 2 horas diante de uma televisão assistindo um filme, Piratas do Caribe, enquanto o irmão está trancado dentro do quarto, 3 dias sem comer, orando e jejuando para Deus dar unção para o crente. É muito lindo isso. E o que a gente vê de crente por aí fazendo isso? É desejo de Deus salvar o mundo inteiro. Em João 3,16, Ele enviou o seu Filho, Ele fez a sua parte. Enviou Jesus, morreu na cruz, seu sangue foi derramado para perdoar os nossos pecados. Deus fez a sua parte, Ele deu o seu Filho. E Ele enviou o seu Filho com este propósito. No capítulo 12 de João, Jesus diz que Ele veio para este propósito. Após a ascensão de Jesus, Ele, Deus, delegou autoridade e poder para a igreja. Vão e preguem a minha palavra a toda criatura. Vão e preguem. Mas antes dele dizer, vá, fica um pouquinho em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Diga, tem crente? Diga, tem crente? Que parte, diga, que parte, toda a igreja, que parte para o confronto espiritual, desprovido de poder. E aí, irmão, é a mesma coisa de você orar por uma família e esperar represália. Por isso que tem gente que se desvia rapidamente. Está completamente desprovido de condição espiritual e quer enfrentar um combate, quer partir para um combate. Preste atenção. Antes de Jesus mandar os apóstolos, Ele treinou os apóstolos mais de 3 anos. Ele ensinou para os apóstolos mais de 3 anos. Então preste atenção. É igreja, é missão da igreja pregar o Evangelho. Amém? Amém? Diga, é missão da igreja pregar o Evangelho. Sua e minha. Sua e minha. Paulo falou essas verdades. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas verdades relacionadas a este assunto, o Evangelho de Cristo. Primeira verdade. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo diz assim: me é colocada esta obrigação. Quem aqui tem certeza de sua chamada por Deus? Levanta a mão. Levanta a mão, está com medo? Você tem chamado de Deus? Deus te chamou? Pastor, Deus não me chamou para nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um cristão que não dá fruto, está com problema. Toda árvore saudável dá fruto. Pelo menos árvores frutíferas. Toda árvore frutífera saudável não precisa nem muito PLPP. Ela vai dar frutos. Não precisa muita coisa. Jesus em João 15,16 disse para os apóstolos: não foi vocês que me chamaram. Eu chamei vocês. Para que vocês vá e dê fruto e que vosso fruto permaneça. Todo cristão é preciso que seja frutífero. Ele tem que frutificar. Pastor, estou na igreja há 10 anos, nunca ganhei ninguém para Jesus, é porque não é crente. O dia que tu aceitar Jesus, tu vai ganhar. Tem crente, irmão, que ele está na igreja há X anos, nem os membros da família ele consegue influenciar. Tem alguma coisa errada nessa lamparina aí. Jesus falou em Mateus 5, do 13 ao 14: vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. Se tu és sal, qual é o sabor que tu está provocando? Qual é o destempero? Qual é a provocação do coração e do paladar dos membros da tua família em relação ao evangelho que você professa crer? Esse é o Filho de Deus, é mesmo. Você tem a sua vida tem influenciado de tal forma os membros da tua família ao ponto de ele dizer assim: rapaz, esse menino era rebelde, agora a vida dele mudou, alguma coisa está acontecendo de bom. Meu filho, o que aconteceu? Aí o menino: Jesus. Aí a mulher olha para o marido e diz: está vendo? Vai para a igreja.
Porque irmão não entendeu. O Evangelho de Cristo, Paulo disse assim: me é posto essa obrigação. Eu sou obrigado a pregar nesse Paulo. Me é colocada essa obrigação. Primeiro de Paulo aos Coríntios 9,16. Segundo, a respeito da questão do Evangelho de Cristo. Primeiro de Paulo aos Coríntios 9,16 também ele vai falar: ai de mim, se não anunciar. E a palavra ai aqui é juízo. A palavra ai aqui não é simplesmente uma exclamação, é simplesmente juízo. Ai de mim, se eu não fizer o que ele mandou. Eu não vou nem pedir para a igreja falar isso aí, porque é ousado. Você bater no peito assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu acredito que talvez aqui não, mas tem crente que se bater no peito e diz: ai de mim, ele pode sofrer um infarto fulminante. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Engraçado é que Paulo disse isso em relação à sua vida e à minha, em relação à vida dos outros. Tem crente que só chora em velório. Você não vai ver ele chorando pelos membros da sua família no quarto trancado. Só chora no velório. Tem gente que paga para ver. Só chora quando perde o emprego. Só chora quando o ladrão rouba o celular. Só chora quando perde alguma coisa. Só chora quando a mulher vai embora. Só chora quando o marido vai embora. Aí vai fazer campanha na igreja. A campanha do lençol, a campanha do sal, a campanha da rosa, a campanha da corrente. A campanha do sindicato. Aí vai fazer campanha na igreja. Por que não chora antes? Por que não luta pelo bem antes? Por que não arregaça as mangas da camisa antes? Por que só deixa para chorar depois? Você sabia que tem um versículo bíblico lá no livro de Sansão que diz assim: o ladrão, a pessoa só fecha a porta quando o ladrão entra. Quem já ouviu esse versículo bíblico? Tem gente, irmão, que paga para ver. Mesmo o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 17: não dê lugar ao diabo, não dê, é proibido. Aí o crente dá, irmão. Com quem os teus filhos estão andando? Você, mocinha, que é crente da igreja, que diz que tem Espírito Santo, com quem tu anda? Você é aquela que o pai repreende o demônio colocando para fora e você traz para dentro de casa? Você sabia que tem gente, irmão, que chama o demônio para dentro de casa e ainda vem de mãos dadas? Bora, para dentro de casa. Ele traz. Se tiver um crente, chama o poder de Deus, ele põe para fora. Aqui não, Satanás. Se andar aqui não. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai para fora. Aí o crente convida. Tem gente que não tem mães que em vez de ensinar os seus filhos, abre a televisão e deixa o menino assistir o que ele quiser. Você não sabe, irmão, mas não disse que você está trazendo. O que você está jogando é para a cabeça da criança. O seu senso cognitivo ainda está sendo modelado. Aí você começa a influenciar ele na juventude. O menino cresce com 15 anos, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Deus, passa a ser um jovem rebelde. Você não sabe o que está fazendo. Dá celular para a criança. Criança pequena dá celular para a criança. Não faça isso, irmão. Você não tem ideia do que você está causando na vida da criança. E depois nem adianta. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Meu Deus, o diabo nada. Foi tu que convidou. O diabo nada. Foi você que abriu a porta. Para de culpar o diabo, seja responsável por suas ações. Lamentações 3,39 diz: do que se queixa o homem? Senão do pecado dos outros. É assim que está lá? Dos seus próprios. O Evangelho de Cristo, irmão, ele é transparente. O Evangelho de Cristo, eu e você somos responsáveis por ele. Alguém aqui tem vergonha do Evangelho? Não? Por favor, vou perguntar, mas não levanta a mão. Se você não tem vergonha do Evangelho, por que tu não evangeliza os teus amigos? Por que tu não mostra para ir lá no teu colégio
que tu é diferente deles? Por que tu não mostra no condomínio onde você mora que você é diferente dele? A maior mensagem pregada não é verbalizá-la, é vivenciá-la. Tem um certo escritor, que eu não lembro o nome dele, que diz assim: prega o Evangelho de Cristo em toda parte onde você for, sem usar uma única palavra. Não entendeu? Prega o Evangelho de Cristo através da tua conduta, do teu caráter. Não precisa tu chegar na tua repartição de trabalho, lá onde tu mora, na faculdade, na comunidade, no colégio, e dizer assim: terra, cheguei, mando, ratapê, ppp. Vamos acabar com a bagunça aqui, chegou o pentecostal. Não precisa, irmão. Simplesmente o teu caráter, simplesmente, irmão. Você sabia que uma das coisas mais difíceis do ser humano fazer é dizer não? O não é das coisas mais difíceis. Vamos fazer isso? Não. Vamos fazer isso? Não. Vamos para tal lugar? Não. Vamos para... Não, 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 não. Não. Por quê? Porque você é luz. Você não é qualquer um, você é luz. Você não é qualquer um, você é sal. Não foi eu que falei, foi Jesus. Jesus falou que tu é sal. Tu é sal da terra. Tu não é sal apenas da tua casa, tu é sal da terra. Tu é luz do mundo, não é só do teu bairro, é do mundo. Aonde tu for, deve ser iluminado. E no capítulo 5, verso 16, Jesus diz assim: põe aqui, meu filho, no telão, a rocha. Cadê? Dá para colocar? Mateus 5,16. Prega o Evangelho de Cristo em toda parte, sem usar uma única palavra. Você que é casado, a tua mulher sabe que tu é crente? E você, irmão, sabe? Você sabe que o seu marido é crente? E o teu marido, irmão, sabe que tu é crente? Você sabia que tem colega de trabalho lá na sua, talvez tenha, lá no seu trabalho, que ainda não sabe que tu é crente? Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Diga, boas obras. Crente saudável faz boas obras. Crente saudável não fica fazendo mal aos outros. Você não foi chamado a fazer mal a ninguém. Você não recebeu a unção do Satanás, nem o espírito do demônio. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta a mão aqui. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo da igreja de Roma, capítulo 8, a partir do versículo de número 8. Quem tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Mas se tem o Espírito Santo, então peraí. Gálatas 5, a partir do 16. Aliás, a partir do 22. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Se você tem o Espírito Santo, então deve ser manifesto através da sua vida estas coisas: amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, fé, mansidão. Se isso está aflorando através da tua vida, você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio, fé e outras coisas mais. Isso é fruto do Espírito. Aí, pastor, você não conhece um crente lampião? Não conheço não. Eu conheço crentes que frequentam a igreja, que dizem serem crentes, como está escrito lá em Provérbios capítulo 30, verso 12. Existem crentes, eu vou parafrasear para você entender, que aos seus próprios olhos acham que são santos, entretanto os seus pecados ainda não foram perdoados. Por quê? Porque uma coisa é eu achar, outra coisa é a Bíblia me ensinar. O Evangelho de Cristo é transparente. Paulo dizia isso: ai de mim se não pregar o Evangelho. O que Paulo mais dizia? 1 Paulo Coríntios 9, 19. Fiz-me escravo de todos para alcançar o maior número de almas. Quer ganhar? Quem quer ganhar o seu familiar para Jesus? Quem quer ganhar? Como é que você se faz lá na sua casa? O escravo ou o patrão? Não quer ganhar? Quem quer ganhar? A primeira, preste atenção, irmão, existe um princípio bíblico: quer ganhar? Perca. Quem quer ser grande, seja pequeno. Quem quer se exaltar, seja humilhado. Quem quer crescer, baixe, desça. Isso é um princípio bíblico no reino espiritual. Paulo diz assim:
assim, eu me fiz de escravo para ganhar. Eu não vou para a igreja limpar a igreja não, porque já fui essa semana toda. Vai a seguinte também. E depois vai a seguinte, e depois vai a seguinte, e depois vai a seguinte, e depois vai a seguinte. Você está a serviço de Deus, fica tranquilo que o teu pai está te vendo e é ele que vai te recompensar, não é o pastor não. Eu só vou fazer se o pastor estiver presente. Faça, porque o teu Deus está presente. Faça. Evangeliza, ele está presente. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim: subjugo o meu corpo e o torno submisso. Irmão, preste atenção. Quem quer ganhar alma para Jesus? Quem quer pregar o evangelho? Levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O teu maior inimigo, escuta isso, grava isso. O teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior adversário é o diabo. Mas o teu maior inimigo é a tua carne. Dorme contigo, anda contigo, vai ao shopping contigo, senta à mesa contigo, come no prato contigo. O teu maior inimigo é a carne. O que Paulo está dizendo aqui? Eu subjugo o meu corpo. A carne diz assim, por isso Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, verso 16, dizendo assim, que a carne briga contra o espírito, um se opondo ao outro, um querendo que é contrário ao outro. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a minha carne não quer orar, mas a vontade de orar e de crescer e de saber que eu estou a serviço de um Deus é: ora, se ajoelha. Eu não quero me ajoelhar, mas eu subjugo a minha carne. Se ajoelhar. Eu vejo pais obrigando os filhos a fazer aquilo que eles não fazem. Para de ser fariseu, irmão. Para de ser hipócrita. Eu tenho dito isso sempre aqui. Nunca mande o seu filho estudar se ele não vê você o livro na mão. Qual é a referência que você está sendo para ele? Qual é o exemplo que você está dando para ele? Existe uma mensagem intencional que os pais passam através dos exemplos. Se o teu filho nunca viu você com o livro na mão, qual é o exemplo que está dando para ele? Que ler é ruim. Isso é psicologia. Ler é ruim. Se teu filho vê você com o livro na mão, irmão, intencionalmente ele vai querer ler. Porque na cabeça dele está sendo formado o seu senso cognitivo dizendo o seguinte: ler é bom. Meu pai está lendo. Minha mãe está lendo. Por que fizeram uma pesquisa recentemente? Por que a maioria dos professores universitários que têm as suas bibliotecas particulares e privadas dentro de casa pergunta quem são seus filhos e a vontade que eles têm de ser na vida? Pergunta para o filho de um pai que não tem nenhum livro, nem do Harry Potter dentro de casa. O que é que ele quer? Vai com seu filho em biblioteca. Ande com seu filho em lugares e leve o seu filho a lugares que possam formatar o seu caráter. A igreja é uma das maiores ressocializadoras no caráter de uma vida com Deus. Não apenas com Deus, mas uma vida saudável. Daqui é a maior escola onde leva pessoas saudáveis para a sociedade. É a igreja. Por que o diabo luta tanto contra a igreja? Porque ele sabe que a igreja não é apenas uma instituição social religiosa, mas também é uma instituição social que leva para a sociedade, que envia para a sociedade homens e mulheres de respeito. O evangelho faz isso. O evangelho provoca isso. O evangelho transforma isso. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, 20, dizendo o seguinte: não prego como eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Ei, irmão, fazer como esse cara aqui é complicado. Não vivo, mas Cristo vive em mim. Não levante a mão, mas muitos de nós aqui talvez passou a semana inteira com o celular na mão. Tem crente, irmão, que passa 8 horas com o celular na mão nas redes sociais e não passa 5 minutos de joelho. Quem domina quem? E a pessoa não está trabalhando nas redes sociais não, irmão. Está batendo papo, furado.
conversando abobrinha. E não é trabalhando não, porque se é teu trabalho, é teu trabalho. Eu quero saber. E fica rindo do nada, irmão. O cara ri de um calango que brigou com o outro. Paulo dizia, não prego como indeciso, eu prego sabendo para o que eu fui chamado para fazer. Tem gente que prega, irmão, não sabe nem por que está pregando. Gálatas 6,17, traga em meu corpo as marcas de Cristo. 1 de Paulo aos Coríntios 2,4, Paulo diz assim, não preguei palavras persuasivas de sabedoria, mas em revelação do Espírito e em poder. Deixa eu dizer uma coisa para você, a respeito do Evangelho de Cristo. Primeiro, o Evangelho de Cristo é transparente. Segundo, o Evangelho de Cristo é ação. Paulo, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Diga o Evangelho de Jesus é poder de Deus. Diga, é poder de Deus. É poder de Deus. No verso 17, ele manda nós sermos ou vivermos segundo o Evangelho de Cristo. Olha o que aquele Paulo fala no versículo seguinte. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo, digo o justo, viverá pela fé. A vida de um homem justo é pautado na justiça do Evangelho. Ele vive pautado na justiça do Evangelho. 3 perguntas serão feitas diante desta temática. Primeiro, como pregar? Segundo, quando pregar? Terceiro, a quem pregar? E eu quero rapidinho dizer, como pregar? Paulo, escrevendo à igreja de Corinto 9:26, diz, não prego como indeciso. Como pregar? Escute, não pregue se você, preste atenção, se você não tem certeza do que você está falando, não fale. Se você quer pregar com certeza, estude, leia, pesquise, procure saber, pregue não como indeciso, sem saber o que está fazendo e como fazer. Essa semana foi iniciado aqui, desde a semana retrasada, a respeito da questão do Evangelho, da implementação, a respeito do STMED aqui, o treinamento das terça-feiras. E tem muitos irmãos, eu lamento que tem muitos irmãos que não sabem como ganhar uma alma para Jesus. Não sabem. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo porque tem muita gente nova aqui. Uma vez chegou uma irmã para mim, depois do culto, e disse, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse em oração. Eu disse, por quê, irmão? Por quê? Aí pelo meu marido, pastor, o homem é rude, bruto, não quer vir para a igreja, já tenho lutado com ele. Eu digo, irmã, há quanto tempo você tem lutado com ele? Aí ela disse o tanto de tempo. Automaticamente, irmão, isso poucas vezes o Espírito Santo fez comigo. Assim na lata, responder na lata. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava perguntando, Senhor, e aí, qual é a resposta? Quando ela disse, o meu marido não quer vir porque ele é rude, ele é bruto, o Espírito Santo disse ao meu coração, pergunta para ela a respeito da vida íntima dela, do relacionamento sexual dela. E aí, irmão, como é que tu vai perguntar um negócio desse para uma mulher? Ela vai entender o quê? Mas, como eu sou descarado, eu disse, minha irmã, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é o teu relacionamento sexual com o teu marido? Agora tudo bem? Pastor, ele é bruto. Ele é bruto, homem rude, bruto. Eu disse, minha irmã, você quer ganhar ele para Jesus? Ela disse, quero. Tem certeza? Tenho. Você ama ele? Amo. Aí eu disse assim, isso era domingo, hein? Eu disse assim, minha irmã, tu vai chegar em casa hoje e vai dar uma surra nele. É o que, pastor? Que você vai dar uma surra nele. E quando ele pensar em se levantar, você vai derrubar ele de novo. E na terceira vez tu vai fazer de novo. Terça-feira a mesma coisa, a mesma dosagem. A quarta-feira, aí ela olhou, irmã, ela já estava vermelha, igual a roupa da irmã da Lia ali, ó.
Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira de novo. Eu disse assim, meio uma chipada nele, deixa ele moído. Amém, pastor, amém, amém. Eu digo, você vai fazer? Foi embora. Domingo seguinte, irmão, eu estou quando eu vejo ela ao lado de um homem, eu não conhecia. E o cara olhava para mim, pastor, crescendo numa felicidade, assim, um sorriso. Uma felicidade mais grande do mundo. E eu pregando, eu olhava para ele, eu olhava para ele, e eu fiquei assim, rapaz, o que está acontecendo? Irmão, terminou o culto, aí vem ela mais ele. Aí ela já vinha feliz da vida, disse, ô pastor, quero lhe apresentar meu marido. O cara com a felicidade, um sorriso, de uma orelha a orelha, olhou para mim e disse assim, homem de Deus, Pai do Senhor. Eu vou resumir a história, irmão. Ele é obreiro da igreja até hoje, nunca se desviou. Como foi que ela ganhou ele para Jesus? Na oração? Não, uma surra. Você, irmão, quer casar logo com o teu marido que está do lado. Aleluia. Hein, pastor? Pastor, irmão, para de abobrinha, irmão. Evangelho é transparência, irmão. Tem crente que pensa que para ganhar alma para Jesus tem que ficar rodopiando o tempo todo, somebody love espiritual, aquela coisa toda. Isso não é fogo puro, não. Quer saber o teu tratamento com a tua mulher dentro de casa, vice-versa, com o teu filho? Como é que tu trata o vizinho? Como é que tu... Isso é evangelho. O cara joga um lixo no quintal da tua casa, tu joga a dor de volta e vem com o negócio de pregar o evangelho, irmão. O cara diz uma coisa no teu trabalho, tu diz três. Tu é crente, tu é sal, tu é santo, tu é luz, tu é diferente. Aí vem para a igreja no domingo. Como pregar? Não como indeciso. Perceba que o povo vive na prática do pecado. Diga, o mundo vive na prática do pecado. Como tu vai ganhar uma alma que vive na prática do pecado, irmão? Se tu não for inteligente? Como? A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Provérbios capítulo 11, verso 30. Você precisa de sabedoria para ganhar uma alma. Você precisa de jeito, você precisa de sabedoria, de um QI, você precisa de inteligência. Não se ganha alma de qualquer jeito. Tem mulher que quer ganhar o marido dela para Cristo, falando. Por isso, Pedro, quando escreve a sua carta de versão, capítulo 3, de sua primeira carta, ele diz, mulheres, ganhai vossos maridos para Cristo sem palavra. Porque tem mulher que fala demais. Tudo eu vou para a igreja, tudo ele vai à igreja, tudo é muito rebelde, não me crente, não é feio, barrigudo. Irmão, vamos lá com isso não. Homem não gosta disso não, por isso Salomão escreveu logo vários textos dizendo assim, é melhor morar numa cidade ou num deserto do que morar na mesma casa com uma mulher rixosa. E mulher rixosa naquelas que fica. Mulher rixosa aquelas que falam demais. Salomão diz assim, é comparado com uma mulher num dia de chuva na casa cheia de goteira. Tu já viu um dia de chuva na casa cheia de goteira? Quem já teve esse desprazer de ter uma casa cheia de goteira e você coloca umas panelas para parar? As panelas de alumínio. Aí fica... Imagina, irmão. Um colega meu disse que lá no comando lá no quartel, ele disse que tem uma prova lá, que os soldados ficam fardados de bota e tudo, e em cima dele tem uma goteira que fica na cabeça. Só uma goteira fica. Aí o cara disse assim, mas rapaz, isso é moleza. Ele disse, é moleza. Ele disse, pastor, quando dá 2 minutos, aquelas gotas que caem, parece um soco na cabeça da gente. E depois de 4 horas já tem gente que não suporta. É terrível. Imagina, irmão, tu morar com uma mulher todo dia.
Quem ganhar, você precisa de sabedoria, irmão, para ganhar o seu marido para Jesus, seu filho, seu parente, e você, irmão, porque tem homem que é bruto. O homem por natureza, ele é racional. Então tem hora que ele precisa, irmão. Ele fica olhando, ouvindo, é por isso que as mulheres riem mais do que os homens. Eu estou olhando aqui, tem homem com a cara fechada. Ele fica fechado, ele fica ali. E eu entendo porque eu sou homem. Eu sei como é que é isso, o cara fala aqui. E a mulher diz assim, eu já te falei, é assim. Já te falei, vá com calma, irmão. Cobra com jeito, com sabedoria. Porque tem mulher que é assim, eu já te falei, é assim. É assim, é assim, é assim, é assim. E segunda, terça, assim, amém, meu irmão, amém. Tu já falou. Só falta dizer assim, grava o CD. E bota lá. E mulher, irmão, ela é diferente do homem. A mulher é o único ser no planeta. Eu costumo dizer que a mulher é mais inteligente do que o homem. Engraçado que os judeus sabem disso. Existem mandamentos na Bíblia que é aplicado só ao homem. Você não vê mandamentos aplicados só à mulher. Quer ver um mandamento que é aplicado só à mulher e não ao homem? A Bíblia diz assim, mulheres, edificai as vossas casas. Você nunca vai ver a Bíblia ou alguém dizer assim, marido, edificar as vossas casas, porque cá compete a mulher. Quem edifica a casa é a mulher. Isso é evangelho. Quer ganhar o marido para Jesus? Quem está lá, ó, é a mulher. Tem mulher, irmão, que tem um domínio, um poder, e ela só usa para arrastar dinheiro no bolso do carro. Não vai me dar, não? Tem certeza que não vai me dar? Aí eu vi lá no cantinho da cama. É aqui. Ainda bota 2 travesseiros no meio para dividir. Até o coitado, irmão, coitado. Tem gente que já vem se arrastando. Eu dou daqui a carteira do cartão assim. Que o cara é crente, não quer pegar. Se obriga. Então use de sabedoria para você pregar. Não seja como indeciso, subjuga o seu corpo, ore sem cessar, use a palavra. Prove através da palavra de Deus. Faça o que Paulo fez quando chegou nessa cidade. E a Bíblia diz que Paulo provava que Cristo era real através da exposição das Escrituras. Faça como Paulo, não seja um crente indeciso, ore, subjuga o seu corpo, ponha o seu joelho no chão. Não quer salvar o teu parente, não quer salvar o teu amigo. Deus vai te usar, mas coloca o joelho no chão, mortifica essa carne. Para de comer demais, irmão. Para de comer demais, irmão. Tem crente aqui que se duvidar, está com um ano que não jejuma. Um ano. E só jejuma, na maioria das vezes, quando o médico vai fazer um exame, o médico diz assim, 24 horas, hein? 24 horas. Não levante a mão aqui, por favor. Mas está com quanto tempo que tu não jejuma? Aí tu quer partir para o combate espiritual com Satanás sem jejum? Não aprendeu o que Jesus fez lá? Tem demônio que não se repreende sem jejum. Porque tem crente, eu conheço crente que repreendeu o jejum na violência, irmão. Lá deu o demônio na violência. Eu conheço um aqui no Caspés que deu uma turma brilhada na cabeça do pai dele, fez um calo na cabeça e desmaiou o coitado do velho. Eu não vou dar detalhes aqui porque alguns irmãos conhecem ele. O cara chegou, botou a mão, sai demônio, o cara nada, ele foi furioso. E quando ele partiu para cima, ele estava com a Bíblia na mão daquela escavadura grande. Ele fez assim na cabeça do pai dele. Pá! O velho coitado caiu lá na mesa de desmaiado. Seja guiado pelo Espírito Santo. Para terminar, como pregar? Não pregue como indeciso. Terceiro, quando pregar, a Bíblia diz que a única coisa na terra que está fora de tempo é pregar o Evangelho. Em Eclesiastes 3 diz que há tudo há um tempo debaixo dos céus. Convido os levitas a subir. Para tudo há um propósito debaixo dos céus. O único propósito que existe, que é atemporal, é pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E para terminar, a quem pregar? Marcos 16:15, a toda criatura. Nações, Mateus 28. Aos 4 cantos da terra, Mateus 16:15. Marcos 16:20, em toda parte.
Atos 1:8, capital, estado, cidade, nações. Lucas 14, becos, ruas, vielas. Mateus 25:36, hospitais. Mateus 25:36, delegacia. Ou seja, aonde tiver uma alma, pregue a palavra. Alguém tem algum parente aqui que não é crente? Levanta a mão. Qual é a forma que você está pregando? Qual é a forma que você está usando para levar o evangelho? Lembrando que o seu exemplo fala mais do que a sua pregação. As suas ações, o seu caráter fala mais alto do que as suas palavras. Então não adianta, irmão. Eu conheço muito crente que é fogo puro, poderoso aqui na igreja, em igreja em geral, é poderoso, é poder demais, é unção demais, não pode cuspir nem em todo lugar. Se um paralítico pisar, pode sair andando, é cura, é milagre e tudo, mas a vida dele, irmão, a vida dela, a gente olha e diz assim, isso não é crente. Você é profissional de púlpito. Profissional de púlpito, irmão, está cheio aí. Eu conheço pastores que pregam 5 estrelas nos púlpitos e congressos pelo Brasil, mas fica com várias mulheres aonde ele vai. Eu conheço cantora gospel do mundo aí. Eu tô aqui, irmão, estou vendo um bocado de nome na minha cabeça. Cantoras gospel, 5 estrelas do mundo aí, que tem vários homens. E a maioria são pregadores. Cuidado, irmão. Cuidado. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. A igreja de pé. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja.